Boa noite, a paz do Senhor, a todo o povo de Deus, a Igreja de Cristo. É com grande alegria que mais uma vez nós vamos estar aqui para ministrar uma palavra, para estarmos juntos, né, louvando, adorando ao Senhor neste tempo, né? Eu estou com muita saudade de todo o povo de Deus, e eu creio que vocês também têm tido muita saudade uns dos outros, mas Deus está nos consolando, nos confortando a cada dia, né? Então vamos ficando, né, por aqui, fazendo live, fazendo pregações online, e Deus vai nos ajudando, né, como Ele sempre tem nos ajudado, porque Deus Ele é bom. Deus Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Amém, amados? E nós vamos ter agora um período de louvor, de adoração, e logo após nós vamos estar dando continuidade ao nosso culto. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos adorar o Senhor porque Ele é santo, porque Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo Deus. Não há outro, não há outro Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Ele é santo, Ele é santo Deus. Não há outro, não há outro Deus. A Ele a glória, a Ele a glória. Vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, seu nome é Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, seu nome é Jesus. Ele é o Rei, o único Rei. Oh! Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei.
Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Levantai, Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória, para que entre o Rei da glória. Seu nome é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Oh! Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Bem-vindo aqui e em nosso corações toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua ordem está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Oh, vem, Senhor.
abre os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus se abram, e o teu reino venha mover. Nossa fé A está nossa fé e no esperança nosso estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A nossa esperança está em ti, Jesus. Nosso Deus. Que se abram, Se abre o céu, que teu reino, o teu reino vem. nossa fé está Nossa fé está no nosso Deus. no nosso Deus. Que se abre o céu, Que se abra o teu reino vem. e teu reino vem. Nossa fé está Nossa fé no nosso está em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia! Aleluia! Que se abra o céu sobre nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Depois de um período de louvor, de adoração, depois de nós termos adorado, louvado ao Senhor com os nossos cânticos, né, com tudo que nós podíamos, com as nossas vozes, com os nossos instrumentos, agora nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. E a palavra diz assim: honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quero dizer que dízimos e oferta é uma expressão de gratidão e de honra a Deus. Quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor, nós estamos dizendo a Deus: Deus, eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim até aqui. Eu sou grato pelo Senhor, ó Deus, ter me abençoado, por o Senhor ter me dado saúde. Então, uma expressão da nossa parte de gratidão e de honra a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Lembra de Abraão, quando ele venceu os inimigos e ele optou por dar os seus dízimos ao sacerdote Melquisedeque, ali em Gênesis 14? Ele estava querendo dizer isso. Ele estava tendo um ato de gratidão a Deus por o Senhor ter entregado os inimigos nas mãos dele. Em Malaquias, capítulo 1, antes de
Malaquias começar a falar de dízimos e oferta, e o Senhor, Ele fala assim, lá no capítulo 1 de Malaquias, versículo 6, diz assim: o filho honrará o pai, e o servo a seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porquanto trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos? Como se Deus estivesse dizendo assim: se você oferecer qualquer tipo de sacrifício para o seu senhor, para o seu patrão, para aquele que você quer dar honra, será que ele vai aceitar aquilo que você está entregando para ele de qualquer forma? Será que ele vai aceitar a tua oferta? Certamente que não. Deus está como se ele estivesse cobrando de nós honra. O que é honra? Honra é dar ao Senhor o primeiro lugar, é manifestar o primeiro lugar na nossa vida, é declarar a nossa total dependência de Deus em tudo aquilo que nós precisamos realizar e fazer nessa terra, porque a palavra diz que tudo vem dEle, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas para o Senhor, nós estamos dizendo para Deus: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é teu, veio de ti, veio das tuas mãos. Aonde que nós poderíamos conseguir fazer alguma coisa se não fosse pela presença de Deus? O Senhor Jesus, Ele mesmo diz na sua palavra: sem mim nada poderdes fazer. Nada nós podemos fazer sem o Senhor. Nós não estaríamos aqui se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Por isso, nós temos que ter esse coração grato ao Senhor, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele representa nas nossas vidas. Trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos dizendo isso para Ele. Senhor, o Senhor é importante na minha vida. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida e eu quero agradar ao Senhor com as minhas ofertas e com os meus dízimos. E fazendo isso, tem promessa para nós. Provérbios que nós lemos, 3:9 diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Deus está dizendo: se você me honrar, é como se Deus estivesse dizendo assim: se você me honrar, eu também vou honrar você. Eu vou te abençoar. Eu vou encher a tua vida de uma bênção tal, como diz em Malaquias, que dela vos advenha a maior abastança. Você não vai ter falta de nada, porque é eu que supro as tuas necessidades. O interessante dessa palavra de Filipenses 1:19, que o Senhor diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades. É que Ele não vai somente suprir as nossas necessidades, mas Ele vai nos enriquecer. É o que está dizendo a palavra de Filipenses 4:19, que é segundo as riquezas dEle, não é segundo as nossas necessidades, mas é segundo as riquezas de Deus, porque Deus, Ele tem um celeiro abundante para cada um de nós, Ele tem fartura para cada um de nós, Ele tem bênção sem medida para cada um de nós, Ele tem o impossível para realizar na nossa vida. Ele é o Deus do impossível.
é segundo as riquezas dele. E por isso nós temos que ter esse coração grato ao Senhor, porque tudo que nós precisamos vem das mãos dele, e é ele que supre, é ele que nos dá aquilo que nós precisamos. Amados, é com esta palavra que eu encerro este momento de dízimos e ofertas, e enquanto o conjunto vai estar tocando, louvando, adorando ao Senhor com um cântico, você também pode adorar ao Senhor com as tuas ofertas, com os teus dízimos. Vai estar aparecendo aí na sua tela, né, os bancos que você pode fazer os depósitos, amém? E vai ter os números da conta. Também você pode trazer aqui na secretaria da igreja, aqui no trevo, você pode levar na sua igreja, falar com o seu pastor e entregar para ele o seu dízimo, a tua oferta. Não deixe de ser abençoado. Não deixe que nada roube as bênçãos que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Oh, Senhor, te agradecemos, Deus. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é quem tem nos sustentado. O Senhor é quem tem nos ajudado, Senhor. Te adoramos, Pai. Oh, oh, oh. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, realizado nas nossas vidas. Queremos agradecer pela provisão, o mantimento, o sustento, o alimento, Pai, que o Senhor tem provido, Pai, nas nossas mesas, nas nossas casas, no meio da nossa família, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque só o Senhor, ó Deus,
Só o Senhor, ó Deus, pode fazer, Senhor, infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, e nós cremos que o Senhor vai continuar, porque o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra na nossa vida. Pai, apresentamos diante de Ti, Senhor, os dízimos, as ofertas, ó Pai, que foram trazidos, Senhor, ó Deus, e que foram depositados, ó Deus. Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, por essas ofertas, por esses dízimos, ó Pai, te pedimos que as bênçãos do Senhor continuem alcançando a vida, Senhor, do Teu povo, que nada venha faltar. Deus, que o Senhor possa ser provedor em todas as coisas, em todas as áreas, ó Pai, da vida, Senhor, do Teu povo. Pai, que as bênçãos que o Senhor tem preparada para cada um de nós, possa nos alcançar em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos agora para a palavra principal. E a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite está lá no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou ler um texto e ele é um pouquinho extenso, para que nós entendamos. Então eu vou ler ele desde do versículo 9 até o 32. E diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta a que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos.
E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Eu falei que eu ia ler somente até o 32, mas vou dar uma continuidade até o número 40. E levando-os à sua casa, lhes expôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Senhor Deus, eis aqui, Senhor, parte da Tua palavra. Lemos e cremos, ó Deus, que essa palavra ela não é uma palavra qualquer, é uma palavra de vida. Essa palavra traz vida para nós. E eu te peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida, Senhor, neste momento, para falar tudo aquilo que está no teu coração. A tua palavra diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Eu me entrego totalmente a ti, Senhor, para fazer aquilo que está no teu coração nessa noite. Peço, Deus, que o Senhor, ó Deus, alcance, Senhor, cada vida. Eu não sei como é que elas estão, Senhor, do outro lado. Eu não posso vê-las. Mas o Senhor pode. O Senhor pode ver cada pessoa que está aí, Senhor, ouvindo essa palavra. Cada pessoa que está, Senhor, neste momento, Senhor, ouvindo não a voz do homem, mas ouvindo a tua voz. Eu te peço, Senhor, que a tua voz possa ecoar em cada coração. E aquilo que o Senhor tem preparado para essa vida, Senhor, neste momento, Pai, ela possa, Senhor, sentir a tua presença, a manifestação do teu poder, a tua Shekinah, nesta sala, neste quarto, neste lugar onde ela está ouvindo a tua palavra, que ela possa ser impactada, não pela minha voz, mas pela voz do Senhor, Pai, a voz que pode mudar circunstâncias e situação. Amém. Nós lemos aqui um texto em que fala de dois homens, dois discípulos, e o apóstolo Paulo estava juntamente, nessa história, em que fala que eles, por ouvirem a voz do Senhor, por estarem anunciando o evangelho do Senhor,
por todo lugar por onde eles passavam. E eles tiveram aí uma situação em que alguém, uma moça, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, saiu atrás deles, dizendo não era mentira o que ela estava dizendo, era verdade, que eles eram homens de Deus. Mas Paulo sentiu no coração de que algo estava errado na vida daquela mulher, daquela moça. E ele, pelo Espírito Santo, ele foi incomodado, aquilo incomodou ele, porque ela vinha dizendo, por vários dias, por vários momentos, atrás deles, dizendo, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus. E isso incomodou a Paulo, ao ponto de Paulo ouvir a voz do Espírito Santo e ver realmente que aquilo que estava naquela menina era um espírito de adivinhação. E Paulo, então, resolve, então, expulsar esse espírito que estava nessa menina. E esse espírito, ele tomava essa menina e ela fazia adivinhações, e os senhores dela tinham lucros com isso. E sem esse espírito de adivinhação na vida dela, sem esse espírito que dava lucros para os homens daquela cidade, da cidade de Filipe, eles iam ter prejuízo, não iam ter lucro nenhum. Então eles decidiram, imagina se houvesse nessa cidade mais outras pessoas com o mesmo espírito dessa menina e eles fizessem isso com todos, como é que seria a vida desses homens? Então eles decidiram colocar Paulo e Silas na prisão. Interessante isso. Por pregar a palavra, por estar anunciando o Evangelho, por fazer a vontade do Senhor, muitas vezes nós vamos passar por situações que nós não queremos, mas há um plano de Deus, há um propósito de Deus, para que tudo isso aconteça nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Não importa se você gosta ou se não gosta. O importante é saber que Deus, Ele está no controle de toda a situação. E Deus, quando Ele está no controle de toda a situação, Ele faz coisas que muitas vezes vai nos surpreender. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender que quando nós estamos num propósito de servir ao Senhor, algumas coisas vão acontecer nas nossas vidas, coisas que nós não queremos, porque não é na nossa vontade, mas é na vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor para a nossa vida é tudo que nós precisamos. É o que nós precisamos entender que os planos do Senhor, eles não vão falhar. E mesmo que nós passamos muitas vezes pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista no Salmo 23, Ele estará juntamente conosco nesse tempo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Amados, eu creio que Paulo e Silas, eles tinham esta convicção no coração deles, de que se passasse pelo que eles passassem, Paulo, a gente vê nas cartas dele, a gente vê nas escritas dele, que ele não se importava com essas coisas, o que ele queria era fazer a vontade do Senhor. Ele não tinha medo, era um homem que não tinha medo, e a palavra do Senhor diz que nós não recebemos um espírito de covardia, não, mas nós recebemos um espírito de ousadia, de intrepidez. Deus nos deu essa capacidade de vencer situações, ainda que as situações sejam muitas vezes
grandes demais, que nós muitas vezes pensamos que não vamos suportar, mas nós vamos, porque Deus está conosco, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá esperança para continuarmos vivendo uma vida de vitória nessa terra, apesar das circunstâncias que nos cercam e que nos rodeiam. Preste bem atenção, Paulo e Silas estavam encarcerados. Houve uma ordem, houve um decreto em que eles tiveram que ser aprisionados. Veja no versículo 22. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Veja bem, foram açoitados, expostos publicamente, rasgaram suas vestes, depois mandaram que o carcereiro os guardassem com segurança. Sabe o que é ser guardado com segurança? O versículo 24 vai dizer: o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Além de estar preso, ainda prenderam os seus pés no tronco, né? Eu poderia fazer a posição aqui, mas eles estavam amarrados num tronco, açoitados, doloridos, cheios de dores. Mas no versículo 25, a palavra diz assim: perto da meia-noite, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Perto da meia-noite significa a hora da virada. A palavra do salmista diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É na virada. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas estavam presos, pés amarrados, açoitados, rasgados, talvez com fome, com sede. Mas ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de ficar praguejando, ao invés de ficar fazendo perguntas para Deus: por quê? Se eu estava no teu caminho, se eu estava no centro da tua vontade, fazendo a tua vontade, por quê? Eles não fizeram essa pergunta, simplesmente eles adoraram ao Senhor. Perto da meia-noite, na virada, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E o mais interessante, os outros que estavam presos juntamente com eles, estavam ouvindo. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa passagem? Nós somos testemunhas nessa terra. Nós somos testemunhas nessa terra de que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que nos dá paz em meio a guerras, em meio a situações adversas, em meio a situações que nós não queríamos, mas mesmo assim Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento. É essa paz que nós temos. A palavra de Deus diz que nós somos livres. Paulo, nas suas cartas, ele sempre diz, ele fala que estava preso. Ele estava preso, mas ele não se sentia como se estivesse preso. Porque prisões, essas prisões naturais não podem nos prender. Talvez você esteja dentro da sua casa se sentindo preso. Não existe nada que possa te prender, porque Deus, Ele é aquele que pode nos livrar, que pode nos dar livramento. A palavra do Senhor diz que
conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que significa isso? Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra, nós somos livres, não tem nada que possa nos prender, não tem nada que possa nos oprimir, não tem nada que possa nos entristecer, não tem nada que possa nos fazer retroceder. É isso que Deus está dizendo para nós nessa palavra. Nós somos testemunhas, as pessoas vão ver em nós aquilo que elas querem para elas. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, vai ter um de repente na sua vida. Não vai ser sempre assim. Você não vai permanecer nesta situação. Tem o de repente de Deus. Há um de repente de Deus. Deus interrompe. Deus interrompe situações adversas na nossa vida. Ele não vai permitir que nós passamos e que nós permaneçamos nessa situação, porque há um de repente de Deus. Há um de repente de Deus. Ei, há um de repente de Deus. Ei, lá yashiriandere balaia sou. Lecante neve assuriandalás. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Você entendeu aqui o que a palavra está dizendo? Houve um terremoto. A casa não caiu. Os muros não caíram. As portas não caíram, porque de repente, quando vem um terremoto, abre-se um buraco no chão, as paredes começam a cair, telhado cai e vira, né, uma doideira, uma loucura. Mas que terremoto doido é esse? Os alicerces do cárcere se moveram, sim, se moveram, se movimentaram, balançaram. Mas o que aconteceu foi uma questão de sobrenatural da parte de Deus. Há um sobrenatural, de repente de Deus, o sobrenatural vai acontecer na nossa vida, na sua vida. Espere. Cante louvores enquanto, você está passando por situações. Adore ao Senhor, cante hinos. Salmodiei. Fale salmos, hinos a Deus. Porque é no momento da adoração, é no momento do louvor, em que Deus ele reage e vem a nosso favor. Veja bem que Deus, que a palavra está dizendo, perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Choravam, esperneavam, gritavam, murmuravam, procurava um culpado, procurava outro culpado. Não, simplesmente eles oravam, cantavam hinos a Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. E acordando o carcereiro, veja bem que o carcereiro, ele era para estar vigiando, era para o carcereiro estar acordado. Amados, quando Deus tem um propósito na tua vida, o carcereiro vai dormir. O carcereiro vai dormir, porque Deus tem planos na tua vida e nada vai impedir. Agindo Deus na tua vida, nada pode impedir. Ele diz, agindo eu, quem pode impedir? A palavra do Senhor diz que ferramenta alguma preparada contra a tua vida vai prosperar, e eu tenho que crer nisso. Nós temos que crer nisso. Ferramenta alguma preparada contra a tua vida vai prosperar, porque Deus está no controle desta situação. Nós não estamos servindo um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus que não pode fazer nada por nós. Não. Nós servimos um Deus poderoso,
um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, agindo Deus, quem pode impedir? Levante-me, andecomanás, Ele é o teu Deus. O carcereiro vai dormir, o carcereiro vai dormir, e acordando o carcereiro, e vendo as portas, abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Veja, o desespero do carcereiro foi tão grande. Ele falou, agora acabou tudo mesmo, agora eu que vou morrer. Ele foi incumbido de estar guardando esses homens, de vigiar, de guardar. Diz que o guardasse com segurança. Ele vai e dorme. Ele puxa a espada e falou, vou me matar. Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Amados, nós somos testemunhas nessa terra. Quando as pessoas veem a sua reação diante da circunstância, diante das situações que têm se levantado, elas vão falar assim, poxa, que paz é essa? Como é que pode, em meio a tanta luta, em meio a essas circunstâncias, apanhou, todo rasgado, com fome, todo machucado, com sede, amarrado, tem paz para cantar. E quando eles cantaram, as cadeias caíram. Eu quero isso. Eu quero isso. É como se ele estivesse dizendo, Paulo, o que eu faço? O que eu faço para ter aquilo que você tem? Aquilo que você e Silas têm. Eu quero também. Amados, a nossa posição diante da circunstância vai mostrar para as pessoas que nós não estamos servindo a Deus em vão. Não, nós não estamos servindo a Deus em vão. E nós não estamos servindo a um Deus qualquer. Nós estamos servindo a um Deus poderoso, misericordioso, a um Deus que pode nos ajudar. A palavra diz que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Quando todas as suas forças acabarem, quando já não houver mais jeito, Deus está lá. Quando você vê que não tem mais jeito nenhum, Deus está lá. Deus está lá. Deus está lá. Estou dizendo para você, Deus está no controle desta situação. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Quero te dizer que muitos que estão te prendendo, a palavra diz que todo joelho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Essas pessoas, elas vão procurar, muitos de nós, vão querer aquilo que nós temos, que é Jesus nas nossas vidas. Vão querer vão querer saber como é que faz para ter a paz que nós temos. Nós vamos ter a oportunidade de pregar a palavra para essas pessoas. Vamos poder falar do amor de Deus para essas pessoas. E elas vão ser salvas. Como diz aqui o versículo
31. Paulo e Silas, voltando-se para ele, disse: é simples, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Nós somos testemunhas nessa terra. Deus falou fortemente comigo. Eu tinha escrito várias coisas para dizer. Mas Deus falou fortemente comigo. Nós somos testemunhas nessa terra. Para alcançar vidas. É através da nossa atitude. É através daquilo que nós fizermos. Da maneira que nós nos comportarmos diante de circunstâncias. Que vidas vão ser alcançadas. O carcereiro vai ser alcançado. A família do carcereiro vai ser alcançada. Paulo era um dos maiores perseguidores da igreja. Mas a igreja não orou para que Deus matasse Paulo. A igreja naquele tempo orava para que Paulo se convertesse. E Paulo bem sabia o que era pessoas que se opunham à igreja. Porque ele era, em outra hora, um opositor. E Paulo agora está exercendo a sua função como servo do Deus Altíssimo. Está fazendo a vontade do Senhor. Ele poderia fazer muitas coisas, porque ele era romano. Como diz a palavra aqui, ele era romano. Ele poderia ir contra toda essa situação. Mas ele viveu, ele teve experiências com o Senhor. Porque houve um de repente do Senhor na sua vida. E ele soube viver a circunstância com excelência, com paz, com alegria, transmitindo o amor de Deus, transmitindo a grandeza de Deus, transmitindo a paz de Deus que excede todo o entendimento na nossa vida. Que Deus possa, nesses dias em que nós estamos presos fisicamente, estamos presos fisicamente, afastados uns dos outros, mas que através do nosso testemunho, quando nós pudermos sair, quando nós pudermos falar alguma coisa, que nós possamos expressar a grandeza de Deus e o amor de Deus, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que ainda não o conhecem. Que através do nosso testemunho, das nossas atitudes, vidas possam ser alcançadas e atraídas ao Senhor. Aquela menina, teve um espírito que a usava. Ela foi liberta. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós conhecemos a verdade, nós já somos libertos. Nada pode nos prender. Situação alguma nessa terra pode nos fazer calar. Tem um versículo que Paulo diz assim: estive preso, mas a palavra não. A palavra não. É com o nosso testemunho de vida
que nós vamos atrair vidas para o Senhor. O Senhor colocou um versículo no meu coração nesse momento, Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Não é? Muitas vezes a pessoa não quer. Paulo dizia isso. O mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Paulo dizia isso. Nós somos humanos, pecamos, erramos. Há muitos nessa terra que estão assim, sendo usados pelo inimigo. E o nosso dever é orar, como Paulo naquela prisão. Orava, cantava hinos. Certamente Paulo orava por cada pessoa que estava perseguindo a sua vida. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o pecado, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós mesmos não conseguimos discernir muitas coisas, mas o Espírito Santo nos ajuda. Ele é que nos ajuda. Paulo e Silas, creio que eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque se nós buscarmos em nós força, sabedoria, nós não vamos encontrar. Mas através do Espírito Santo, que Deus já nos deu, que é o Consolador, nós podemos enfrentar situações piores do que essa que nós estamos vivendo, porque é Ele que nos sustenta. Então, nessa noite eu oro, quero orar por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa pregação, para que o Espírito Santo, o Consolador, possa te fortalecer e te dar esperança, que o de repente de Deus virá, um terremoto acontecerá, as algemas vão cair, e você vai ser livre. Você já é livre. Você já é livre, você só não tomou posse. Alguns não tomaram posse dessa liberdade que nós temos de viver uma vida com Deus. Eu quero ainda ler esse versículo aqui de Romanos para encerrarmos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que te justifica. Muitas vezes nós nem merecemos, mas nós somos justificados pelo Senhor. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede, veja bem, por nós. Além de o Espírito Santo nos ajudar, ainda o próprio Cristo, o Senhor Jesus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha bem como nós somos livres. Tem uma passagem que Paulo fala assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Xeleba, andassuriande comanás. Onde está a sua vitória, ó morte? Minha morte pode nos aprisionar. Lázaro estava morto há 4 dias naquele túmulo, mas a morte não pôde segurá-lo. Ele estava preso dentro daquela tumba, mas a pedra foi retirada. Nada pode te impedir de viver a vida, as promessas que Deus tem preparado para você. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nada pode nos prender, nada pode nos tirar dessa liberdade que o Senhor já conquistou para nós. Antes nós éramos presos ao pecado, antes nós éramos presos a tantas coisas, agora nós somos livres, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Nada pode nos prender. Não se sinta preso na sua própria casa, não se sinta preso, canta labanás, por não fazer nada. Não se sinta preso, você é livre, você é livre. Sinta-se livre, sinta-se livre, sinta-se livre. Senhor, em nome de Jesus, quebra todas as amarras, todas as cadeias que tem prendido, Pai. Eu não digo isso fisicamente, mas espiritualmente, Senhor, porque podem nos prender, Pai, fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres. Senhor, em nome de Jesus, liberta, Senhor, liberta neste momento, liberta, Senhor, oh Deus, como o Senhor, ó Deus, veio como um terremoto, Senhor, oh Deus, ali onde Paulo e Silas estavam presos, liberta essas vidas agora, Senhor, em nome de Jesus. Não, Senhor, eu não estou te dando nenhuma ordem, porque quem sou eu, a criatura, para falar com o seu Criador o que fazer? Não, Senhor, eu te peço, visita cada vida, Pai, porque o desejo do teu coração não é que essas vidas estejam presas, ó Deus, presas, Senhor, ó Deus, na mente, apavoradas, ó Pai, com esta situação. Não é o desejo do Senhor, ó Deus, que nós estejamos presos à circunstância, não, porque a tua palavra diz que nos últimos dias o justo viveria pela fé. Oh Senhor, não é por aquilo que nós estaríamos vendo, não, mas é pela fé na tua palavra. Então liberta nessa noite, em nome de Jesus, cada vida, Senhor, cada família, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço ainda, Senhor, que o Senhor entra com a tua provisão, com o teu sustento, Senhor, Pai, dá estratégia
estratégia, Senhor, aquele que precisa de estratégia para buscar o pão, ó Deus, para os seus filhos, o alimento para a tua família, em nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor deu, ó Pai, estratégia para Josué, ó Deus, para derrubar, ó Deus, as muralhas de Jericó, dá estratégia, Senhor, para o teu filho, para a tua filha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abre uma porta, Senhor, ó Deus, porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, então, Senhor, abre a porta, entra, Senhor, com provisão, com sustento, Pai, em nome de Jesus, quebra todas as barreiras, Senhor, e como já disse nessa noite, ó Deus, que ferramenta alguma preparada contra a vida, ó Deus, da tua igreja, prospere, em nome de Jesus, é em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia! Glórias a ti, meu grande Deus.